Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterist, que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site. Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing. E o tema do podcast dessa semana é sobre ele, sobre o Daniel Radcliffe, sobre o nosso eterno Harry Potter. Ou talvez não sabemos se ele gosta de ser reconhecido como o nosso eterno Harry Potter, né, Marina? Então, exato, assim. Acho que é uma questão um pouco complexa, né? O cara é o protagonista e isso é bom e ruim. Exato, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso e a gente vai discutir também sobre a carreira filmográfica e teatral dele, né? Ele fez muita coisa, apesar de que talvez vocês não tenham assistido tudo, visto tudo, mas ele fez muita coisa. Então a gente vai discutir o Daniel Radcliffe hoje. Para falar sobre o Daniel Radcliffe com a gente recebe hoje pela 15ª vez consecutiva não, mas enfim, a gente recebe o Evandro Lira, que é social media do Potterist. Seja bem-vindo, Evandro! Aê! Ai, gente, feliz por estar aqui pela enésima vez, mas sempre muito comprometido em estar aqui com vocês. Até parece que não sou eu que fico, né? Gente, quando é que vai ser o próximo que eu vou participar? E a gente te convida porque a gente sabe que seu cachê é barato, né? Exato. Não, é verdade. Eu faço baratinho pros amigos, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, gente, o Daniel, né? O que falar do Daniel? Muita coisa, na realidade esse episódio vai ser longo, provavelmente. Gente, prepara aí. Mas enfim, o Daniel foi, por muitos anos, um dos rostos mais conhecidos do mundo, né, gente? Na década de 2000, ele era um dos atores mais bem pagos de Hollywood, tudo isso porque ele liderava Harry Potter, que era, então, a franquia mais bem-sucedida do cinema, né? Em 2021, completam-se 20 anos da estreia de Harry Potter e a Pedra Filosofal. A essa altura, eu fico imaginando, portanto, que dá pra gente ter alguma dimensão já do que o Dan optou por fazer com a carreira dele para além de Harry Potter, né? Já são quase 10 anos depois das Relíquias da Morte, enfim. O que vocês acham? Eu acho que já deu pra dar bastante uma distanciada, assim, né? Tipo assim, obviamente ele sempre vai ser reconhecido por Harry Potter, mas eu acho que não é mais aquela coisa quando ele faz um projeto tipo, o menino do Harry Potter, sabe? Eu não acho que ele é só isso. As pessoas entendem que ele tem uma carreira, assim, que ele fez consideravelmente o número aí de coisas e tal. Sabia que eu tenho minhas dúvidas, assim. É? No sentido que é óbvio que ele fez muita coisa e que ele se provou versátil, enfim, mas eu tenho minhas dúvidas se as pessoas realmente sabem que ele fez muita coisa, que ele é esse ator para além de Harry Potter, sabe? Eu acho que pro público médio, não. Exato. Pra essa visão micro de pessoas que curtem cinema, até já devem ter visto ele por aí, mas, exato, pra essa galera que consome cinema de forma muito, né, normal, assim, eu acho que não, sabia? Minha mãe fala que ele é o Harry Potter, quando passa filme com ele na TV. Isso quando passa filme com ele na TV, né, porque eu gostaria de saber qual filme dele que passa na TV. Ah, tá. É que eu não sei como é sua mãe, né, Pedro? Mas, tipo, se minha mãe falasse isso, eu não levaria em consideração, porque minha mãe não entende. Minha mãe não sabe de atores no geral, então a opinião dela. A minha também não, pode ser. Beijo, mãe, te amo. Não sei, sabe, mas eu. Pode ser também que é isso, né? Tipo, não é como. Eu ia falar assim, mas eu acho que meus amigos que não curtem tanto cinema, mas que amigos meus que não curtem tanto cinema. Não, exato. Eu tenho alguns amigos que não curtem tanto cinema, então eu acho que assim, eu concordo com o Evandro, que pra algumas pessoas ele ainda é o Harry. Eu acho que o rosto dele aparece aqui e ali o suficiente para as pessoas entenderem que ele faz outras coisas, então, tipo... Eu sinto que talvez mais no exterior. Pode ser, mas é porque, tipo, eu acho que tem alguns atores que ficaram muito mais estagnados depois, sabe? Tipo assim, o que o Elijah Wood fez depois do Senhor dos Anéis, sabe? Tipo assim, acho que é um pouco isso. Não, de fato, eu acho que em comparação a alguns atores, né, ele não, o Daniel, pelo menos, eu acho que ele tem a impressão que ele não foi muito atrás disso, assim. Digo, né, ele não foi, eu acho que diferente da Emma, né, que a gente já falou, que foi realmente tentar fazer filmes, né, mais conhecidos, assim, que tem... O Daniel parece que ele foi muito... Eu acho que se ele tivesse realmente destinado, tipo, quero tirar essa coisa de Harry Potter de mim, eu acho que ele teria, de repente, embarcado em papéis mais marcantes, assim, sabe, pessoas conhecerem ele, mas acho que ele... Não sei, vamos discutir mais sobre isso aqui, né? É isso, né, gente? E o Dan, ele tem mais de 20, né, filmes e seriados, apesar de ter toda essa discussão que a gente tava tendo aqui sobre ele ser ainda o rosto do Harry ou não. São 20 filmes e seriados, além de 7 peças de teatro, né? Desde terror, assim, no cinema, né, A Mulher de Preto, até comédias românticas, como Será Que, What If, talvez vocês conheçam por What If. São trabalhos muito diferentes, né? Sim, eu acho que são. É que é isso, eu não sei se ele tava tentando
Tipo assim, é isso, ele não fez blockbusters no geral, né? Então eu não sei o quanto ele tava tentando se afastar do Harry fazendo papéis muito diferentes, por exemplo, mas ao mesmo tempo não são papéis de muita notoriedade, então não sei se ajuda ou atrapalha, mas o ponto é que ele de fato foi atrás de fazer muita coisa, né? Acho que essa gana de atuar, ele tem. Acho que diferente do que a gente discutiu sobre a Emma, eu acho que é uma coisa que ele realmente foi muito atrás, sabe? Não, exato, eu concordo. Eu acho que ele tava realmente a fim de se desafiar, né? Assim, de como ator mesmo, assim. Eu não sei se ele tava muito preocupado nesse ponto de vista de carreira, né? De reconhecimento. Mas, assim, eu acho que de uma forma pessoal ele queria muito fazer outras coisas, né? Passou 10 anos fazendo um personagem só, ainda que tivesse feito outras coisinhas aqui e ali, né? Acho que foi uma oportunidade pra ele, assim, de fazer outras coisas. Não, Sim, total, mas enfim, né? Pra gente começar de fato essa discussão, a gente tem que voltar um pouquinho, começar do começo, não é mesmo? Voltando ali pros anos 2000 ainda, né? Depois de gravar os primeiros 5 filmes, assim, né, de Harry Potter, ele começou a se dedicar a papéis bastante dramáticos, né? Foi quando ele fez ali Um Verão para Toda a Vida, né? Que em inglês é o December Boys. Aliás, eu nunca sei se as pessoas têm mais marcado o nome dos filmes em inglês ou em português, porque como são filmes que não foram tão sucesso, assim, comercial, acho que quem acompanha ele acaba sabendo mais pelo nome inglês do que em português, mas enfim. Um Verão para Toda a Vida, December Boys, que é um drama familiar australiano, e Meu Filho Jack, né, que é um drama biográfico de guerra para televisão. Esses 2 filmes foram feitos, talvez não, mas enfim, estrearam em 2007, que foi também o ano que A Ordem da Fênix chegou aos cinemas, né? Vocês assistiram esses filmes, gente? Eu confesso que não, passou batido, assim. Eu vi o Verão pra Toda a Vida, que eu conheço como December Boys. Inclusive, eu não sabia que era australiano. Assim, não sei se ele tá com sotaque australiano, se os atores são. Porque na época eu era mais nova, eu não prestei atenção. Eu vi esse. Esse Meu Filho Jack, sendo bem sincero, acho que eu nunca ouvi falar. Eu também, eu vi o December Boys. Eu acho que foi o mais comentadinho dele, assim, na época. E era adolescente, tinha uma boyzinha, eles se beijavam. É meio nessa vibe mesmo. Aí eu lembro que eu vi por causa disso. E é isso, o Meu Filho Jack, eu sei que tem a Carey Mulligan no filme, mas eu não vi o filme. Mas são 2 filmes meio X, assim, né? É meio X, ele, pra não dizer que ele não fez nada, né? Exato. Vocês vão ver, gente, que tem bastante filme X, assim, dele, né? Mas vamos lá. É. Enfim, mas nessa época, né? Por falar nessa época, ali, 2007, por aí, nenhum papel que ele fez foi tão polêmico quanto o da peça Ecos, né? Esse, com certeza, vocês não viram, mas vocês lembram. A gente lembra bem. Tenho, assim, certeza. Foi a peça, né, gente, em que ele interpretou um jovem que tem um fascínio patológico por cavalos, né? É uma peça que estreou em 2007, ficou em cartaz, se não me engano, até em 2008, em Nova York, na Broadway. E ela rendeu a tão comentada cena de nudez dele, né? E ao mesmo tempo serviu como uma tentativa dele mostrar que ele estava preparado para papéis mais adultos, né? Gente, a Galeria do Potterish, a foto mais vista da Galeria do Potterish é a bundinha de Daniel Radcliffe em Eccles. Que por sinal, né? Ó, show, hein? Vamos falar a verdade? Gente, eu não lembro. Ai, Pedro. Gente, esse marco cultural, sabe? Cara, pra mim é muito marco cultural. Existe vida antes de ver a bundinha do Daniel Radcliffe e vida depois. Nossa, gente, eu estou com a galeria aberta. E assim, essa imagem pode parecer que nem é tanta coisa, mas ela tem 25 mil visualizações. Gente, veja bem, não é um site de notícias, não é uma rede social, é literalmente uma galeria de imagens. Então, assim, isso diz muita coisa, eu acho. Não, cara, assim, eu realmente concordo com a Marina que foi um marco cultural, assim, eu acho que a sexualidade de muita gente foi descoberta nesse momento, sabe? Quando eles abriram essa imagem na Galeria do Potterish. 25 mil pessoas. Eu acho que a Galeria do Potterish serviu pra muitas coisas aí. É que é uma coisa louca, porque, tipo assim, enquanto a Emma foi muito sexualizada, né? Acho que ali, principalmente ali, desde prisioneira, tá ligado? Ela foi muito sexualizada já, as pessoas já estavam, enfim. Aquela coisa que acontece com mulheres na indústria, as mulheres jovens, principalmente. Bom, a Emma é uma criança, né? Os meninos, eu acho que não é o caso. Ainda é muito visto como menino, né? Uhum. E aí, tipo, eu acho que isso foi uma coisa muito grande. Acho que não só pra gente da nossa idade, né? Porque a gente... É isso, muita gente tinha crush, muita gente tinha curiosidade, aí de repente ele faz uma peça pelada, todo mundo ficou, meu Deus. E meio que vazou uma... Não era nude, né? Assim, mas era foto de divulgação que era ele... Exato, no frontal. Aí o pessoal dizia que era montagem, outros sim, outros não, enfim. Mas gerou uma grande curiosidade, né? Porque ninguém imaginava, meu Deus, Harry Potter pelado.
pelado, que loucura. Mas eu acho que também foi uma grande coisa na indústria em si, no sentido de que as pessoas, né, viam ele como um garoto. E aí, de repente, ele pelado. É isso, mostrando sexualidade ainda de uma forma meio, né, enfim, um rolê com cavalo, né, além de tudo. Então foi uma coisa que gerou muita polêmica, foi muito, muito falado, e uma peça que é isso, nunca chegou aqui, nunca vai chegar. A gente nunca teve acesso, tá ligado? Mas... Todos conhecemos. Exato. Não, exato. E eu acho muito assim, de fato, é muito impressionante, porque o Daniel, né, talvez fosse, na época, o fenômeno teen masculino do momento, né? Em uma época, inclusive, onde existiam menos fenômenos teens e não existiam redes sociais, enfim, era outro rolê, né? Não, exato. Deve ter sido... Assim, apesar de eu ter visto isso, né, eu vi ainda com um olhar de muito jovem, né? Mas eu acho que, assim, para as pessoas que acompanhavam de forma mais... e eram um pouco mais maduras, eu acho que deve ter sido, assim, muito, muito impressionante, sabe? Eu tinha 8 anos, eu só fiquei, nossa, que... Exato. Enfim, gente, vamos parar de falar da sexualização do Daniel Radcliffe, né? Vamos lá, pro que interessa, ou nem tanto, mas enfim. Mais tarde, em 2011, ele continuou ali na Broadway, né? E ele fez uma peça musical que não tem título em português, eu imagino. How to Succeed in Business Without Really Trying. Como se ser bem-sucedido sem realmente tentar? Não sei. Uma forma fácil de você ganhar dinheiro, tá ligado? Basicamente é meio isso. E enfim, não que essa peça seja um grande marco, é só porque, enfim, desde então ele não parou mais de fazer teatro, né? Ele estrelou peças diferentes em 2014, em 2016, em 2017, 2018 e inclusive até em 2020, acho que antes ali da pandemia, enfim. Acho que fica muito claro com isso que ele tinha essa vontade de se provar como ator e não queria ser visto como um ator de um papel só, né? E fazer teatro, acho que de alguma maneira traz um certo status, né, pra qualquer ator, né? Não sei se vocês concordam. Total, assim, tipo, é Broadway, né, cara? Né, tipo, a parte de maior do teatro nos Estados Unidos é a Broadway. E aí, tipo assim, as pessoas ralam a vida toda pra conseguir chegar naquele palco, entendeu? Nessa rua, tá ligado? Avenida, sei lá. Então, tipo assim, é uma coisa pra você conseguir um papel principal, você não pode ser qualquer um. E ainda ele fez um musical, né, que é uma coisa que, tipo, as pessoas não sabiam que ele cantava, qualquer coisa assim. Tipo, ele não é um cantor, mas ele canta bem o suficiente pra uma peça, etc. Foi atrás, imagino, fez aula e tal. E é uma peça que, tipo, era um revival, né? Tipo, é uma que já tinha rolado, e aí estavam fazendo uma nova versão. Teve indicação ao Tony e tal. Então, tipo, uma coisa bem de prestígio, tá ligado? Eu acho que conta muito bem. O Tony, pra quem não sabe, gente, é o Oscar do teatro, né? Então, realmente é uma coisa muito importante. Sim. Mas aí, enfim, além do teatro, ao mesmo tempo, na realidade, né? Não além, mas ao mesmo tempo, ele começou também a se dedicar a filmes de terror, né? Acho que a carreira pós-Potter dele começou ali naqueles draminhas, aí depois foi teatro, mas enfim, filmes de terror. Eu acho que foi o que ele realmente começou ali, né? O primeiro filme dele neste escopo foi A Mulher de Preto, né? Que foi lançado em 2012. Inclusive, foi o primeiro filme dele depois de As Relíquias da Morte, né? E esse filme, inclusive, foi um filme que chegou a bastante salas de cinema, né? Enfim, teve uma certa repercussão. Vocês acham que esse filme fugiu do que os fãs esperavam desse pós-Potter dele, do primeiro filme pós-Potter dele? Por ser um filme de terror e tudo mais? Olha, eu diria que não, assim. Tipo, acho que foi um filme bacana, assim, que as pessoas viram e tal, mas não sei se fugiu do que as pessoas esperavam, sabe? Eu acho que foi uma progressão bem ok, sabe? Era até um filme de estúdio, assim, né? Não era tipo um filme independente, uma coisa, né? Foi um filme que chegou, como você falou, em mais lugares, assim. Foi bem bacana. Eu lembro que na época que saiu esse filme, eu lembro que fã-clubes de Harry Potter marcaram de ver o filme. Ele é um filme que ainda agregou os fãs de Harry Potter, sabe, assim? Acho que um dos poucos, eu diria, um dos poucos filmes do Daniel que ainda fez as pessoas se interessarem, assim. Tudo bem que foi por ser o primeiro também, né, pós-Relíquias, mas eu acho que questão do gênero também, do tipo do filme, eu acho que foi um dos poucos que interessou, de fato, as pessoas. É isso, foi o primeiro filme, era de estúdio, então dava pra conseguir, né, ter força pra chegar, fôlego pra chegar nos lugares e tal, mas eu acho que ainda assim foi algo meio fora, assim, porque poderia ser o primeiro filme dele pós-Harry Potter, poderia ser uma coisa mais comercial e não foi, tá ligado? No sentido que, tipo... Até porque era um terror, crianças, por exemplo, não podiam assistir. Não, é que acaba que terror fica um pouco mais fechado a um certo público. Não tem gente que não assiste no geral, né? Que não assiste comédia, que não assiste drama, que não assiste romance, que não assiste ação. Mas tem muita gente que não assiste terror, tá ligado? Tanto, na verdade, isso foi um fator pra mim, porque eu nunca gostei de terror. Eu tinha 13 anos, eu nem podia entrar na sala. Eu lembro que eu tentei ver e não consegui. KKK. Hoje em dia, até que eu tomei coragem já, mas na época eu nem cogitei assistir, porque eu tinha muito medo. E eu acho que isso é uma
coisa que pegou também as pessoas, porque tem muita gente que, tipo, não assiste. Isso é antes de hoje em dia, né? Hoje em dia o terror tem ganhado muita força, né? Na época ainda tava nessa época meio trashzona. E é um terror diferente também que tem ganhado força hoje, né? Imagino. É, exato. Se fosse hoje em dia, se pá, assim. Mas acho que na época não. Acho que era mais por ser o primeiro. E é isso, de forma alguma é um filme ruim, tá ligado? E ele também tá bem, etc. É só realmente mais nichado. Eu acho mais nichado pra um primeiro filme, tá ligado? Que justamente seria o momento de mais interesse, talvez de curiosidade e tal. Uhum. O Daniel continuou a fazer filmes de terror, né, gente? Ele fez também 2 filmes nos anos seguintes, né? Que é o Horns, que ficou traduzido no Brasil como Amaldiçoado. Ele foi lançado em 2013. E Victor Frankenstein, de 2015, que foi um filme maior, né? Da Fox, que colocou o Dan ao lado do James McAvoy, inclusive, que, enfim... Meu marido. Exatamente, perfeito. E este filme, no entanto, foi um fracasso de crítica e de bilheteria, né? Ele faturou menos do que o próprio orçamento, né? Ganhou menos do que gastou a Fox, tadinha, por isso faliu. Mentira, não faliu, né? Enfim, outro assunto. Mas, enfim, o que vocês acham de modo geral, assim, sabe? Dessa fase terror do Dan? Que foram 3 filmes, né? Pertinho. Uhum. Ó, esse Horns é horroroso, assim. É muito ruim, mas ele não era tão pretencioso, né, no sentido comercial da coisa, né? Nossa, eu acho que era. Você acha? Ele é, inclusive, baseado num best-seller, né? Um livro do Joe Hill, que é o filho do Stephen King, enfim. Não, é que assim, se ele tinha a intenção de ser pretencioso comercialmente, ele falhou muito, porque eu acho que o filme nem chegou a muitas salas. Eu acho que ele passou em festival e morreu, sabe? Tipo, o Victor Frankenstein, de fato, ele já foi distribuído pros cinemas mesmo. Já foi um rolê bem com atores famosos e tal. Eu não vi o Victor Frankenstein até hoje. Fico com dó, porque o James McAvoy é perfeito, mas não vi. Ah, é chato, é estranho. É que, tipo, eu acho que é um tipo de filme que eu fico triste, porque não é filme que é ruim e é engraçado. É ruim só, sabe? Que é meio medíocre, assim. É aquele filme que é isso, não é nem engraçado. Você só fica entediado mesmo. Você fica, ai, vai acabar logo, etc. Mas, assim, uma coisa que vale ressaltar, talvez, é que são papéis muito diferentes, né? Assim, os três filmes, assim. Sim. Porque o Horns, ele tem um quê de terror, mas também é meio gore, assim, é meio engraçado, é um humor estranho. A Mulher de Preto é tipo um drama de época, né? Um negócio bem, tipo... Tipo, ele é pai, né? É, meio certinho, assim, exato. E o Victor Frankenstein, ele é como que é o nome do carinha? O boyzinho. É Igor? Não sei. É Igor, acho. O amigo do Victor Frankenstein, gente. É, exato. Nossa, inclusive ele tá horrível, né? Ele tá com cabelo longo no filme, achei tão... Nossa. Tá estranho. É, isso que a gente pode concluir, né, da fase de terror do Dan. É, porque eu acho que uma coisa que é interessante dizer é que, tipo, sabe, quando você lê um roteiro, tipo, você não tem como prever se o filme vai ser bom ou ruim. São diversos fatores, é a hora da filmagem, a montagem também, né, o processo que as pessoas chamam, né, enfim, comumente de edição é muito importante. Então, assim, acho que escolhendo pelos papéis em si, ele escolheu papéis interessantes, assim, se o resultado não foi muito bom, aí é uma outra questão, mas aí não tem como ele prever, tá ligado? Concordo. E eu acho que ele tá do lado do James McAvoy também deve ter, assim, pesado, né? Na escolha, enfim. Não, também eu acho um ator famoso, né, assim, fora ali do escopo britânico também, tal. Mas que no fim das contas são 3 filmes X, né? Assim, A Mulher de Preto não é X e tudo mais, mas não marcou, assim, eu sinto que não marcou ninguém, não, sabe? Concordo, mas eu acho que a gente vai descobrir que todos os filmes dele são daí pra pior. Ai, tadinho, né, gente? Enfim, mas pouco tempo depois, né? Pouco tempo depois, até quase que ao mesmo tempo, ele começou a se dedicar aos dramas, né? Em 2013, ele interpretou o poeta americano Allen Ginsberg, que provavelmente vocês não conhecem, não é uma Clarice Lispector nossa, enfim, mas ele é bem importante, né, nos Estados Unidos e tudo mais. É um drama, né, é um drama de suspense, chama Versos de um Crime, e é um filme bem adulto, assim, né, ele envolve assassinato, uso de drogas, cenas de sexo, inclusive é aquele filme que vocês devem ter visto em várias manchetes, que é um filme que tem cenas de sexo gay com o Daniel Radcliffe, né. E ele foi até bem recebido pela crítica, mas arrecadou quase 5 vezes menos do que o próprio orçamento, ou seja, foi um fracasso, né? Eu tenho a impressão, primeiramente não assisti, né? Mas enfim, eu tenho a impressão de que apesar de
ter tido, né? Ser um negócio que teve uma grande estrela, ele era um filme meio cult demais, assim, pro público do Dan, né? Eu não sei se é pelo tempo, se é pelos filmes que ele acabou escolhendo fazer, mas eu acho que as pessoas perderam interesse por ele, entendeu? Eu acho que ele não era um chamariz. A gente, enfim, falou de Vida Frankenstein, que foi um fracasso de bilheteria. Pô, esse aí, tipo, pô, já não deve ter sido muito caro e ainda rendeu 5 vezes menos. Tipo assim, gente do céu, sabe? Então, assim, eu acho que ele já não é mais um fator pro negócio. Eu não acho que não é uma pessoa que faz as pessoas não irem, mas eu também não acho que é uma pessoa que faz as pessoas irem ao cinema. Não acho que ele é mais um chamariz. Ele era um ícone pra muita gente durante muito tempo, mas ele não manteve a proximidade, né? Com o público que a Emma tem, por exemplo. Ele não tem rede social, não tem nada disso. Nunca foi uma pessoa muito midiática. Ia promover os filmes, né? Tipo, em entrevista, mas nada muito disso. Então, acho que eu mesma não tenho muito interesse, sabe? Tipo, por ele ser o Harry. Obviamente, eu tenho uma afetividade, mas... Seria engraçado testar até, né? Colocar ele, tipo, num puta de um blockbuster, assim, da Disney, tipo a Emma em Bela e a Fera, e ver o que dá, né? Mas eu sinto que a Disney não vai fazer isso, porque provavelmente sabe que é isso que você falou, não é mais um grande chamariz, né? Eu sinto que já foi, mas eu também nem acho que é a intenção dele, sabe? Não é. Eu acho que realmente não é, na realidade, né? O contrário. Quanto menos sucesso, melhor. Mas ele tem essa vibe meio artistinha, né? Você vê nas entrevistas dele e tudo mais, enfim. Ele é mais, assim, a arte pela arte, eu sinto, sabe? É que é engraçado, porque eu concordo, assim, total com a Marina, total mesmo, mas é engraçado que, apesar de ele ter essa vibe artistinha, ele não foi atrás de pessoas como, por exemplo, o Robert Pattinson, né? Que o Robert Pattinson, ele de fato foi atrás de nomes do cinema alternativo, né? Assim, então ele ganhou certo destaque em filmes muito conceituados mesmo. Assim, o Dan não parecia que ele tava nem interessado mesmo nisso, porque ele fez tanto filme bizarro, assim, que parecia que ele ia pelo desafio mesmo, sabe? Assim, eu tenho muito essa impressão. Quanto mais estranha a história, mais eu quero. É tipo isso, né? Tipo assim, ó, esse papel aqui vai me desafiar, eu vou fazer algo diferente do que eu já fiz, então eu vou fazer. E o resultado disso não me importa, não preciso de dinheiro, não quero mais status, não quero mais tanta fama, quero fazer o que eu quero fazer. E você percebe, né, que é muito diferente, assim, os filmes, não tem nada a ver um com o outro, né, assim, desde a comédia lá, romântica, bem X, até o filme de terror, até o drama, sabe, é muito estranho, assim, eu sinto muito essa vibe nele, de que ele faz o que ele quer fazer, assim, sem pensar muito em status, coisa que, por exemplo, a Emma, né, a gente comentou no podcast, que ela parecia ter esse interesse no status, né. Até de atrelar as histórias que ela escolhia a personagem midiática que ela queria ter, né? Total, exato. Eu acho que isso, inclusive, é uma coisa que falta, assim. O Daniel Radcliffe, ele até que dá... Eu acho que ele dá mais entrevista, por exemplo, do que a Emma Watson, assim. Ele frequentemente dá entrevista quando ele tá lançando alguma coisa. E eu acho que ninguém pergunta, assim, pra ele um pouco sobre isso, sabe? Ninguém olha pra carreira dele de modo geral e pergunta isso, sabe? Tipo, meu, qual é a sua, sabe? Porque é isso. Ele já falou, por exemplo, que ele sonha em interpretar, sei lá, o David Bowie, sabe? É umas coisas muito, realmente, ambiciosas, mas ao mesmo tempo diferentes. Você não sabe nem exatamente por que ele quer aquilo, né? É meio estranho, assim. É que, nossa, eu na verdade eu consigo ver, assim, enquanto uma pessoa que parece querer se desafiar pra fazer o David Bowie, que é essa figura tão, tipo, importante e enigmática e andrógina, tipo, porque o David Bowie é um cantor que tinha vários personagens dentro da discografia dele, tá ligado? Tipo, é um negócio muito louco. Então eu imagino, por exemplo, que é uma coisa que deve soar muito interessante pro Daniel. Então, tipo, a gente, quando você é milionário, né? Eu acho que é um pouco isso. É isso. Eu tenho muito essa impressão, assim, de que, né, ele é famoso e milionário. E aí, uma vez que ele já é famoso e milionário, ele realmente, tipo assim, pô, eu sou um ator. O que é que ator faz, né? Ator interpreta personagens diferentes em filmes diferentes ou produções diferentes, como peça, enfim, TV. Ele não se importa, ele faz o que ele quer fazer. Acaba que ele é famoso, entendeu? Tipo assim... Por acaso. Por acaso ele é famoso, então a gente tá fazendo toda essa linha, né? A gente tá traçando, tentando ver uma lógica no que ele faz, quando na verdade não tem lógica nenhuma, né? Exato, Acabou que Harry Potter deu muita liberdade pra ele, né? No fim, porque se ele fosse um ator comum, né? Que não tivesse feito uma franquia tão grande, ele teria que realmente ter mais essa linha, né? De tipo,
que tipo de ator você é, qual que é o teu lado, essas coisas, sabe? E aí ele não tem, eu acho que é a mesma preocupação, acho que pegando, né, um fenômeno da época próxima, né? O Evandro falou do Robert Pattinson, mas também, tipo, da Kristen Stewart, então os dois ali de Crepúsculo. Eles fizeram essa grande franquia, ficaram muito conhecidos, mas eles também queriam muito ser levados a sério enquanto atores, né? Então os dois foram atrás de fazer papéis bons com atores renomados, assim, tipo, os dois acabaram seguindo um caminho nesse estilo, sabe? Porque eles tinham essa preocupação de ser levados a sério e fazer certos papéis, fazer certas coisas. Acho que o Dan não, ele só quer ficar de boa e fazer os rolês dele, tá ligado? Trabalhar às vezes por hobby. Não sei, não, eu não acho que é até por hobby, porque eu acho que ele leva bem a sério, sabe? Eu acho que é só realmente que ele faz o que quer fazer. Não, é modo de dizer, assim, de tipo... É realmente muito estranho, a gente tá tentando aqui, como o Evandro disse, mas é difícil realmente entender a lógica dele, porque, enfim, a partir de 2016, por exemplo, ele começou a fazer thrillers, né, gente? E filmes mais estranhos do que o normal, assim. Teve Imperium, né, que é um thriller policial, em que ele interpreta um agente do FBI que se disfarça pra derrubar um grupo fascista e supremacista branco. Foi um filme bem recebido pela crítica, né, e fez uma boa grana, arrecadou ali por volta de 300 milhões de dólares em bilheteria, é um valor ok, né, bem ok. E aí, no ano seguinte, né, em 2017, ele fez Na Selva, que é um filme biográfico sobre um cara que decide se aventurar pela floresta amazônica e passa por uma jornada, assim, de sobrevivência. Esse eu vi. Então, esses filmes todos que eu tô falando, provavelmente nossos ouvintes não devem ter nem Na Selva, enfim, sabe? Em 2020, ele fez um que chama Fuga de Pretória, que é um suspense, também australiano, igual o outro lá que a gente comentou no início do podcast, baseado em fatos reais sobre a fuga da prisão de 3 prisioneiros políticos na África do Sul em 1979, né? E nesse filme, o Dan interpreta o protagonista, né? Bom, desses aí que você citou, eu só vi o Na Selva, que foi de 2017, né? É um filme bem interessante, assim. Não interessante enquanto, tipo, nossa, que filme incrível, assim, mas é bem dramático. É aquele filme de sofrimento, sabe? Aquele filme que você vai ver o Dan ali na... Ai de mim que sou intenso. Exato. Ele é um filme que se baseado em fatos reais, né? De um cara que foi pra floresta amazônica, viveu uma aventura aleatória lá, se perdeu, se ferrou muito, assim, passou por um monte de situação bizarra, dessas bem difíceis mesmo. E eu acho que... Eu lembro que é um filme legal, assim, eu gostei do filme, sabe? Eu achei o Dan muito bom, assim, tipo, bem... eu acho que eu nunca vi ele num papel tão dramático, porque eu vi também aquele lá Versos de um Crime, mas, assim, é um drama diferente, né? Tipo, ele tá interpretando um poeta, um negócio mais... Nesse é, tipo assim, o cara tá ferradaço, assim, sabe? Eu acho um filme bem interessante da carreira dele, assim, pra ver como ele é bom em papéis dramáticos, sabe? Sim, eu acho que o Imperium e o Fuga de Pretória também são filmes mais sérios, né? Apesar de, tipo, não tão dramáticos que seria Na Selva e tal. E é bom, tipo assim, eu acho que eu não dava nada pro Dan enquanto ator, sabia? Uhum. Mais cedo, assim. Não é que eu não achava ele bom em Harry Potter, mas eu achava ele meio limitado, assim, de certo ponto. Ele era só ok, né? Tipo, né? Nada demais, assim. Então, mas eu acho que ele teve uma evolução bem legal, assim. Eu acho que... Por isso que eu acho que ele leva bem a sério, porque ele não só nessa aparente preocupação de fazer papéis bem diferentes e tal, mas também de que, tipo, ele tá bem, sabe? Ele é um ator bem bom. Me parece muito um fruto de um esforço, tá ligado? Não é necessariamente, tipo, sei lá, talento, entendeu? Sabe assim? Eu acho que ele tem muito essa... Ele reflete muito sobre a carreira dele no sentido de, tipo, como eu estou levando a minha carreira, se eu estou atuando bem, se eu estou melhorando, se eu estou, enfim... Ele falava desde a época de Harry Potter, né? Que pra ele era do caralho, assim, estar ao lado de atores, assim, do próprio Alan Rickman, né? Enfim, ele tinha essa coisa toda ali. Em A Ordem da Fênix, se não me engano, que ele fala que ele gostou muito de atuar ao lado do Gary Oldman, né? Ele é um fanzaço do Gary Oldman, né? De todas as entrevistas que ele consegue, ele fala bem do Gary Oldman. E pra ele era tipo assim, meu Deus, eu tô do lado do Gary Oldman. Então parece que assim, desde adolescente ele tinha talvez até esse conhecimento de cinema mesmo, que eu sinto que, sei lá, a Emma provavelmente não tinha. Uhum. E não tava muito aí, assim, sabe? Eu acho que ele desde o início tinha essa coisa, né? Mas enfim, nenhum desses filmes supera, né? Nenhum consegue superar Um Cadáver para Sobreviver, né? Como é que é o nome desse filme em inglês? Eu não sei se o pessoal conhece mais pelo nome em inglês. Swiss Army Man. Swiss Army Man, que enfim, risos, é isso, é Um Cadáver para Sobreviver, que eu acho que é um título melhor. Mas enfim, gente, esse filme é o auge do auge do auge, sabe? Se tivesse que ilustrar a carreira do Dan com um filme só, talvez este seria o escolhido.
Por quê? Já conto pra vocês. A trama desse filme, gente, ela tem uma ideia completamente estapafúrdia, mas que de alguma maneira funciona muito bem, segundo o Evandro, que escreveu essa pauta, tá? Eu não assisti ao filme. Na história, é a história de um homem, né, que ele tá perdido numa ilha e ele tenta se suicidar. Mas aí ele encontra um cadáver, já em estado de decomposição, que é interpretado pelo Dan. Então o Dan interpreta um cadáver. E aí esse homem, que contracena com o Dan cadáver, passa a usar os peidos do cadáver para impulsioná-lo sobre a água e faz dele, né, do cadáver interpretado pelo Dan, como uma espécie de jet ski, assim, sabe? E aí nesse meio tempo, nesse virum-dum-dum-dum aí, o cadáver começa a falar e as coisas mais absurdas do mundo começam a acontecer, né? Gente, eu não sei nem, assim, o que dizer sobre isso. Eu lembro que na época esse filme estreou em algum festival, eu não lembro. Não foi Cannes, né? Acho que foi em Sundance, ou Toronto, acho que foi em Sundance. Sundance, Não, acho que foi em Sundance, exatamente. Um lugar importante pra filme independente, né? Exato, contextualizando. Mas saíram, assim, notícias de que muitos críticos ficaram com nojo, saíram da sala. Sim, eu me lembro perfeitamente disso, assim. Eu tava lá. Exato, tá. Eu era um dos críticos de Sundance. Não, mentira, exato. Eu lembro de ter repercutido, assim, bem mal, assim, de pessoas terem saído da sala, meio que ter sido um filme bem desagradável, tals. Só que aí, eu lembro de só ter ouvido isso. Foi a manchete que chegava até as pessoas, né? Meu Deus, o Daniel fez um filme nojento que as pessoas saíram da sala de tão nojento que é. Quando o filme, de fato, chegou, assim, nas pessoas, né, que foram saindo mais críticas e mais comentários, o filme foi atraindo a atenção das pessoas, né? Assim, tem gente que odeia o filme, eu acho, muita gente, mas eu acho o filme muito, muito bom, assim, e eu acho que a crítica avaliou o filme bem, eu acredito que sim, hein? Sim, que eu me recorde sim, porque é isso, eu acho que não dá pra dizer que ele não é interessante, Sim. Tá ligado? Você pode ter opinião de ser bom ou ruim, mas assim, ele é definitivamente interessante. Até de ser nojento, de você gostar Chega a ser escatológico o filme, é isso? Ah, amigo, como você pode ter percebido, sim, assim, tipo... Só pelo rolê do jet ski. É isso, tem gente que não suporta, pronto. É que, tipo, não, eu acho que não, ele é um pouco, quer dizer, não tanto, mas é um pouco estranho, Então, tipo, não é uma coisa que, não é um tipo de coisa que me agrada muito, mas eu achei assim, ok, é suportável, faz parte, sabe? E é um filme também do Paul Dano, né, tipo, o cara que vai junto, né, com o Daniel é o Paul Dano, que já é um ator bem, tipo, respeitado, assim, entre um cenário independente e também de comédia, e aí meio que eu acho que junta, assim, sabe, tipo, essa coisa do absurdo, eu acho que faz sentido com o Paul Dano, assim, já acho que é uma coisa um pouco, né, tipo, ele tem um filme sobre uma namorada, tipo, que ele construiu, né, exato, então, tipo, ele já brinca bastante com o absurdo, tá ligado? Então, eu acho que isso já chegou com as pessoas meio esperando isso, né, tipo, já tá bem claro que é pra ser isso, então você tá indo lá esperando algo sério, pelo amor de Deus, né? Não, e o que é mais louco é que, assim, né, concordo, né, sobre o Paul Dano, mas é engraçado porque do Dan ninguém esperava isso, de fato, né, assim. Sim. É muito estranho, muito bizarro, ninguém esperava isso, e ele se prova, assim, alguém que é pra ficar de olho, né, tipo, como que alguém topa fazer esse papel, né, porque um cadáver que peida, sabe, que bizarro. E o ponto é, o filme, por mais engraçado e absurdo que seja, ele te leva pra um lugar que você nunca tá esperando, sabe, assim, ele consegue ser meio dramático, ao mesmo tempo que meio filosófico, você começa a ver a relação daquele homem com o cadáver, e aí o cadáver, ele meio que vai aprendendo coisas com ele, e o homem começa a refletir sobre, pera, é isso que é a vida, é isso que está vivo, enfim. Gente, o Pequeno Príncipe. Pronto, talvez, olha só, acho que é uma grande comparação. Será que o filme não é inspirado no Pequeno Príncipe? Uma releitura, pode ser. É uma releitura. Bem diferente, mas enfim. Mas é isso, né? Só que assim, além desses... Eu não sei se esse filme ele tem de alguma maneira um tom de comédia, não? Tem sim. Ele tem, é uma dramédia, talvez, assim, né? Uma dramédia, muito que bem. Eu acho que é mais tipo assim, ele começa mais comédia, né? Isso, exato. E aí ele vai transitando, Uhum. Isso de alguma maneira, enfim, já introduz o nosso próximo tópico aqui, né? Que além dos trabalhos em filmes de terror, thrillers e enfim, todas essas coisas estranhas, o Dan fez alguns trabalhos também em comédias, né? Como naquele filme Será Que é um filme de 2013, o What If, que a gente comentou no início do podcast, que conta a história de dois melhores amigos que começam a ter sentimentos românticos um pelo outro, né? Foi um filme com uma distribuição pequena, acho que deve ter chego em algumas salas de cinema, especialmente de São Paulo. Eu lembro que em Ribeirão não chegou, mas enfim, eu sei de gente que assistiu em São Paulo. Fez uma bilheteria pequena também e não conseguiu cobrir nem os próprios custos de produção. Mas eu lembro que ele foi um filme que ele despertou alguma atenção, que eu lembro que foi um filme que eu vi, por exemplo, assim, baixando
provavelmente, na internet. Não, eu vi por meios alternativos, Pedro. Meios alternativos, exactly, exatamente. Não, exato, tipo, eu vi as pessoas comentando, né? Não sei de que forma elas viram, se foi por esses meios ou não. Mas eu vi as pessoas comentando justamente porque, tipo, é uma comédia romântica, uma coisa leve. Eu amo, né, comédia romântica. Ah, eu também admito que sou romântica. Eu achei muito fofo. Ai, gente, ainda mais pessoas, amigos de anos se apaixonam. E aí um ama o outro e eles não sabem. E aí é uma coisa de desentendimento. Amo, gente, tudo pra mim. E ele tá super bem, assim, tipo assim, em questão de... Acho que o Dan é muito bom com comédia, Sim. sabe? Ele... Em Enigma do Príncipe, ele mostra isso, kkk. E ele tá, tipo, muito confortável, sabe? Dá pra ver que ele tá muito confortável fazendo aquilo, que ele consegue desenrolar. Que ele gosta muito de fazer isso. Exato. Esse filme tem o Adam Driver, gente, inclusive, que depois virou um grande nome, né? Tipo, na indústria, né? Fez o Kylo Ren, enfim, Marriage Story, essas coisas assim. Mas é um filme muito legal. E o filme com aquela menina que fez lá o filme com Paul Dano, não é? Não é ela que é a namorada... Ela é namorada dele, né? Na vida real, inclusive, eu acho. É a Zoe Kazan, uma coisa assim. Ela faz muita comédia romântica, essa menina, né? É, Zoe Kazan. Isso. Mas enfim, eu lembro que esse filme ele repercutiu entre o fandom. Eu lembro que teve até, enfim, o Daniel Radcliffe deu entrevista pra Capricho, foi capa da Capricho na época com esse filme. Então, houve uma tentativa, assim, pra que ele realmente chegasse e fizesse um pouquinho mais de sucesso, né? Foi um sucesso de bilheteria no meu coração. É isso que importa. Exato. É que eu acho que, assim, ele deve ter se beneficiado dos streamings da vida, assim, de vender digital. E dos meios alternativos também. Não, mas é que, por exemplo, eu acho que eu vi ele na Netflix. Eu tenho a impressão de ter visto ele na Netflix. Eu acho que ele chegou. Em 2013, aham. Não, juro, eu lembro de ele ter repercutido por essa época, assim. Tipo, foi um dos primeiros filmes que chegou, assim, no... Já tinha Netflix em 2013, assim, popular? Não popular, mas já tinha. É porque eu acho que ele não chegou em 2013 aqui, Pedro. Tipo assim, apesar dele ter sido um filme de 2013, eu acho que ele meio que... As pessoas começaram a falar dele um pouquinho depois, sabe? Assim, tipo, estreou em 2013 em algum lugar do universo e aos 2014, 2015... 2014, pode ser. Ele meio que foi aparecendo, sabe? Eu lembro de ter visto ele na Netflix. Tenho certeza. Ó, a Netflix chegou no Brasil em 2011, queridos. Não, então, foi 2014, eu lembrei aqui mesmo, foi 2014, de fato. Mas enfim, né, gente? Dan em comédia, uma coisa que, enfim, funciona. Bom, é que eu, pelo menos, fui assistir mais as comédias, né? E aí ele continuou fazendo comédia. Em 2019, ele estrelou a primeira temporada de Miracle Workers, que é um seriado onde ele interpreta um anjo que precisa... É uma comédia romântica também, tá, gente? Não é uma comédia só, né, risaiada, não. Assim, ele interpreta um anjo que precisa ouvir as orações, ele trabalha num departamento do céu, onde ele precisa ouvir as orações das pessoas e fazer realmente um milagre, depois que Deus decide focar nos próprios interesses e deixar a humanidade lutar sozinha. Deus, inclusive, meio que quer destruir a Terra, e aí Deus chega e fala pra ele, assim, e pra uma amiguinha dele, que vai ser o interesse amoroso dele, pra não destruir a Terra, vocês vão ter que conseguir fazer 2 humanos se apaixonarem. E aí eles controlam as coisas dentro de uma centralzinha de comando, assim, lá no meio do céu. É bem estranho, mas, assim, é legal. E essa série deve ter tido algum sucesso. É difícil mensurar, né, porque é TV. Aqui no Brasil ela estreou pela Warner Channel, se não me engano, ou enfim, algum canal da Turner, né, não sei exatamente, mas, enfim, chegou na TV brasileira, com um pouquinho de atraso, mas chegou. E teve, inclusive, uma segunda temporada, né, que estreou mais recentemente, em 2020. Eu assisti, eu achei bem legal, gente, e vocês? Assisti, assim, alguns episódios da primeira. Não terminei a primeira, não vou terminar, provavelmente, mas... Eu achei que finalmente o Pedro ia ter local de fala, né? É que assim, quando eu comecei a assistir essa série, eu tava muito assim, ela é uma série com episódios bem curtinhos, de tipo 30 minutos, e eu não meio que queria ver alguma coisa muito leve, eu falei, deixa eu ver essa série aí, né? Recorri a meios alternativos, porque ainda não tinha chego no Brasil, mas tinha preguiça, porque recorrer a meios alternativos, a gente que tá acostumado com streaming oficial, né, e certinho, dá muito trabalho. Então assim, não valia o trabalho, sabe? Amigo, você não sabe recorrer a meios alternativos, porque nada a ver. Pega a temporada de uma vez e acabou. Eu prefiro acessar as coisas do celular. Enfim, o ponto é, a série é legal, mas não continue assistindo, eu sei. Não, eu acho uma série que, tipo, eu acho legal que, tipo, meio que uma antologia, né? Primeira temporada é esse tema, a segunda temporada é, tipo, um rolê medieval, tá? Tipo, cada temporada vai ser um tema, aparentemente, o que eu acho bem bacana no sentido de que se esgota, sabe? Tipo, menos... Mas aí uma dúvida, o Dan só tá na primeira, não é isso? Não, ele tá nas duas. Ah, ele tá nas duas? O
cara que tá com ele na primeira temporada, que é Deus, também tá na segunda e tal. Ah, legal, legal. E essa série, inclusive, ela é baseada nos livros que são muito famosos nos Estados Unidos, assim, sabe? Então acho que lá realmente deve ter feito bastante sucesso. Porque eu lembro que ele deu muita entrevista pra promover essa série, enfim, nesses canais de TV americanos. Exato, e é isso. Foi renovado pra uma segunda temporada, o que é um bom sinal. Então, tipo, é legal. Eu acho que é a primeira vez que ele faz uma coisa mais seriada, né? Assim, tirando aquela série lá que ele é um médico, mas era minissérie, né? Eu assisti essa série, sabia? É alguma coisa Doctor. A Young Doctor's Notebook. Isso, é com o moço lá de Mad Men, o John Hamm, né? Ele faz o John Hamm jovem. É bem legal essa série. Exato, era minissérie, né? Era legal, então, ele ter um trabalho... Agora ele tem um trabalho mais fixo. Preocupada, né, com as finanças. Um CLTzinho, né? Cara, eu não vi essa série, Miracle Workers, mas a premissa me parece muito legal. Deu vontade de ver. É legal, porque ele, tipo assim, é o que a Marina comentou, assim, do Arif. E do Arif ele segue da mesma maneira, só que ainda mais. Ele tem, assim, é muito leve, sabe? Parece que ele tá muito confortável, assim, no papel. Uhum. E você ri realmente dele, assim, tudo mais, é bem legal, assim. Mas é isso, eu nunca imaginei... Até essa questão da comédia, né? Eu ali em 2011, 2012, terminando Harry Potter, eu não imaginava que eu veria o Daniel Radcliffe fazendo comédia, assim, sabe? É porque eu acho que a gente imagina, justamente por ele ser o Harry, né, e tal, que ele vai ser sempre esse protagonista homem, né? Não que o Harry seja o cara, tipo, nossa, mais machão, né? Mas você imagina ele enquanto protagonista homem. Isso geralmente significa, tipo assim, basicamente, filme de ação, né? Quando não é tanto, não vai pra esses papéis tão tipicamente, sabe, o que se espera mesmo. Acho que de galã de Hollywood, né? A pessoa que aceita viver um cadáver que peida, ela realmente tá disposta a fazer tudo que for preciso. Eu acho que o Dan se prova uma pessoa, né, versátil pra caramba. Uhum. E em 2020 estreou bastante coisa dele, né? Que, claro, ele não deve ter feito em 2020, ano pandêmico, mas deve ter feito nos anos anteriores e acabou estreando. Então eu lembro que estreou uma participação que ele fez no especial da Netflix de Unbreakable Kimmy Schmidt. Estreou uma comédia de ação, meio que, né, Guns Akimbo, onde o Dan interpreta um homem que é forçado a participar de um jogo letal transmitido por uma audiência enorme. Foi esse filme que vocês devem ter visto uma foto dele com duas armas, assim, na mão e meio que vestido de urso, sei lá. Virou meme. Ai, foi muito bom. Exato. Então todo mundo deve ter visto pelo meme, mas não sabe o que é o filme. Sim. E não em 2020, mas nesses últimos anos, de modo geral, ele ainda dublou a animação Playmobil, né, na versão, obviamente, em inglês. Ele atuou no segundo filme da franquia Truque de Mestre, né, o Truque de Mestre, acho que é Truque de Mestre 2 mesmo, não sei, mas enfim. Sim. E, enfim, gente, o que vocês acham, assim? Eu não acho... A pergunta é, que gênero que vocês acham que o Dan faz melhor, assim? A comédia, o terror ou o drama? Cara, eu acho ele um bom ator no geral. Eu digo que eu prefiro ele em comédia. Eu acho que ele tem um timing muito bom. Eu gosto muito dessa leveza com que ele atua, com que ele leva. Mas eu acho ele bom em tudo, sinceramente. Assim, eu acho que ele, assim, Mulher de Preto, né, que é o primeiro ali, pós Harry Potter, e até, enfim, O Verão pra Toda a Vida, assim, ele tá mais travado. Não tá mal, mas tá travado. E eu acho que ele vai ficando mais confortável. Ele vai evoluindo enquanto ator, sabe? Tipo, então, eu acho que qualquer coisa que ele fizer, aparentemente, principalmente porque parece que ele tá afim de fazer, ele vai se dar bem. Mas você, pessoalmente, gosta mais dele em comédia, assim? Sim. Eu também. E eu só acho que ele não sabe beijar, porque quando tem cena de beijo é muito esquisito, gente. É estranho mesmo. Mas é isso, de resto. Será que é só no cinema ou será que é na vida real também, gente? Aqui. Então, eu acho que gente que beija mal também casa. Então talvez você tenha aquela coisa de beijo encaixar, não sei, porque ele tá namorando uma moça faz tipo 1000 anos já, né? Faz uns 7, 8 anos que ele namora a mesma moça. Então, assim, deve estar de boa. Ela gosta, Ó, eu também prefiro o Dan em comédia, sabia? Eu acho que eu concordo com a Marina, eu vou seguir a Marina aqui. Obrigada. Não, mas de fato, assim, eu acho que o Dan se provou um ator muito bom. O cara é muito bom, eu acho. Eu acho que isso, ele melhorou ao longo de Harry Potter. Assim como a Emma também, eu diria, assim. Ele foi melhorando, só que aí eu acho que o Dan se permitiu mais, assim. Não ficou acomodado, né? Foi fazer coisas bem diferentes. Experimentou um pouco de tudo. E para quem, né, pra quem viu a maioria das coisas que ele fez, assim, ou pelo menos uma coisa de cada gênero que ele fez, você vê que o cara manda muito bem. Mas eu acho que em comédia, ele tá realmente, assim, espetacular. Eu acho ele muito bom. Muito à vontade, como vocês falaram, né? Muito... Parece que é em comédia que ele se desafia mais, assim. Eu não sei se ele se desafia mais. Eu acho que ele tá mais em casa em comédia.
É porque que eu tô pensando muito no cadáver, na verdade. Ah, tá. Porque é um papel cômico, só que é muito diferente, sabe? Assim, tipo, pra mim a pessoa que fez aquilo ali, cara, é impressionante, sabe? Eu acho que ninguém... Nossa, será que o Leonardo DiCaprio conseguiria fazer aquele papel? Tenho minhas dúvidas. Exato. Não, mas enfim, eu acho que o Dan realmente é muito bom em comédia. Uhum. Ah, e por fim, né, gente, a parte da questão de todos os filmes e peças, que no caso peças a gente não viu nenhuma, né, mas enfim, a gente precisa discutir a relação que o Dan tem com Harry Potter, né, porque existe uma certa dúvida que paira sobre a cabeça de algumas pessoas, inclusive dos fãs, sobre como ele se sente em relação à franquia, né, vez ou outra, vez ou sempre, aparecem notícias, né, dizendo que ele se arrepende de ter feito Harry Potter, ou que ele não gosta dos filmes, que ele não voltaria pra Harry Potter, mas enfim, essa questão sobre ele gostar ou não a gente não vai discutir, mas essa questão de ele não querer voltar pra Harry Potter é bem compreensível, né, gente? Eu não enxergo isso como ingratidão. Não, exato, eu acho que é normal, assim. Hoje em dia ele nem fala de se recusar a voltar, etc, se rolasse. Mas é que, é uma pressão enorme, né? Que ele sofreu ali durante aquele período, assim. Tanto, acho que a pressão de, tipo, é um papel grande, eu tenho que dar conta disso aqui, quanto da mídia, paparazzi, ele era muito jovem, né? Acho que todas essas coisas, assim. Então, acho que demora um tempo pra você saber lidar com isso, né? Pra você ficar em paz com você mesmo, com essas coisas, você tentar entender, tipo, o que eu quero e o que os outros esperam de mim, que caminho que eu vou seguir. Eu acho que é complicado mesmo. E, cara, ele, tipo, sabe, teve problema de alcoolismo, sabe, durante Harry Potter, assim, ele já admitiu que durante os Filmagens de Enigma do Príncipe ele já filmou bêbado, o que justifica aquela cena lá da morte da Aragog, inclusive, né, da Félix Felicis, que é muito esquisita. Deve ter sido aquela, né? Né, mas então, tipo, foi um negócio pesado, né? É muito triste, né, ao mesmo tempo. Sim, exato. Nas últimas entrevistas ele diz que tá curado esse problema com álcool. Eu não sei até que ponto, se foi de fato um alcoolismo, assim, tipo, que ele teve que se internar, se ele não pode beber mais, ou se foi só um momento. Não sei, mas o ponto é que, tipo, realmente complicado, né? Foi um problema, pelo que eu li, assim, em muitas entrevistas, foi um problema bem grave. Ele não deu detalhes sobre como necessariamente ele se tratou e nem como ele tá. A gente sabe que ele tá bem. Agora, não sabemos se ele pode voltar a usar, assim, socialmente, né? Ou se isso seria um problema, enfim. É muito triste, de modo geral, né? É muito complicado isso. Mas, enfim, independentemente de qualquer coisa, ele já disse, sempre diz, na realidade, em todas as entrevistas, que Harry Potter foi essencial pra ele em muitos aspectos. Principalmente por permitir que ele descobrisse tão novo o que ele realmente queria fazer da vida, né? Qual que seria realmente a profissão que ele queria, enfim. E ele não se arrepende de fazer Harry Potter. Na verdade, ele é muito grato à franquia. Eu acho que é só realmente... Às vezes ele não tem até mesmo esse cuidado de como ele fala, né? Nas entrevistas. E muito menos as pessoas que replicam essas entrevistas com trechos, né? Pega um trechinho e joga na manchete e faz o que vocês sabem que acontece sempre, né? Uhum. Então, exato, eu já vi entrevistas que ele fala isso, né, que assim, ele tem muito problema com a atuação dele em Harry Potter, né, assim, ele tem essa dificuldade, ele acha que ele não tá bem, então ele não gosta de assistir aos filmes, mas não é um problema com Harry Potter, né, ele não gosta, ele se arrepende, é meio só de que ele é crítico com o trabalho dele, né. E aí ele, muito jovem ali e tal, não gosta muito de se ver ali, atuando. O que é muito comum pra quem trabalha minimamente com criação, né? Tipo, se você é um designer e você vai ver as coisas que você fazia anos antes, eu, enquanto jornalista, se eu for ler um texto que eu escrevia 5, 6 anos atrás, puta que pariu, sabe? Eu vou querer morrer, assim, sabe? É normal, eu acho. Não, total, só que o problema é que o que ele fez enquanto jovem é a coisa mais vista, né? Então todo mundo vai ver aquilo pra sempre, né? Assim, é a coisa que vai ser replicada até o fim da vida dele, né? Enfim, então deve ser difícil, né? Eu imagino que é uma relação complicada, não é a mesma relação que um fã de Harry Potter tem com Harry Potter, né? É outro tipo de relação. Então, assim, eu acho super compreensível tudo que ele fala, tudo que ele já falou em entrevista sobre o tema. Eu acho que não me é nada estranho, eu não vejo como ingratidão em nenhum momento. Ele nunca me soou ingrato, sabe? Sim. Ah, gente, e se ele não gostasse também, eu acho que ele teria todo o direito, sabe? Também. Realmente, assim, porque a gente coloca toda a pressão do mundo no menino e aí a gente espera que ele saia do negócio ileso, tá ligado? Tipo, é muito difícil, sabe? Acho que a indústria não perdoa. Então, tipo, acho que tudo bem, se ele não gostasse, que bom que ele gosta, né? E foram os anos formativos dele, né, gente? Assim, de muito... Foi ali toda final da infância, início da adolescência, que é quando você, tipo, se torna uma pessoa, né? Uhum. Então, realmente, é uma fase ali, não é, tipo, sei lá, eu posso amanhã
amanhã decidir que eu não vou ver mais os filmes e que não importa mais pra mim, entendeu? Mas pra ele não tem como, simplesmente. E também eu acho que as pessoas gostam desse tipo de, como o Pedro falou, né, os tabloides, as manchetes e tal. É uma narrativa que a mídia compra muito fácil, né, da pessoa ingrata, da pessoa que não gosta daquilo que todo mundo ama. Então, assim, a gente tem, sei lá, Miley Cyrus, que traumatizadíssima com tudo que viveu ali enquanto ela, né, que tava crescendo. Esse tipo de narrativa da pessoa que repudia aquilo que fez dela a pessoa que ela é, né, a pessoa famosa que ela é muito interessante para as pessoas, assim. Eu acho que então queria se vender esse tipo de imagem por muito tempo do Dan. Diferente do Rupert, né, por exemplo, que já falou que nunca assistiu aos filmes de Harry Potter, assim, em casa, né, ele assistia ali na Premiere com todo mundo e só, nunca mais assistiu de novo. Não, na verdade nem isso, amigo. Ele não viu depois de Prisioneiro. Ele dizia que faltava a Premiere, Até o terceiro, quarto filme ele viu, depois nem isso ele viu, né? E ninguém faz esse bafafá, porque, enfim, é outra, né, outra situação. Acho que também depois disso, se você fala isso várias vezes, já não é mais novidade. Então. Olha, eu vou falar a vocês, se fosse eu no lugar deles, eu acho que eu faria a mesma coisa. Eu odeio me ver em vídeo, por exemplo. Eu tenho um problema, então, sei lá. Não, eu não. Eu me amo. Eu veria sempre. Nossa. Que homem, que mulher. Eu adorava. Quando eu tava na faculdade fazendo telejornalismo, eu achava o máximo. É que, gente, existe coisa mais narcisista do que eu gravar um podcast, eu me editar falando, enquanto eu me edito eu fico, meu Deus, que fala inteligente. E aí depois, quando eu lanço o episódio, eu ainda ouço de novo pra ficar, meu Deus, que mulher. Então, realmente... Não, de fato. Nossa, amiga, a gente tem, assim, eu acho que nosso público realmente tem que saber de que a gente tem esse lado muito, muito parecido, né? Meu Deus. Porque eu também tenho isso, assim. Não, pra vocês terem uma ideia, eu já gravei, né, vídeos pro canal da Legião uma vez. Eu nunca vi. Tipo, tem uns 2 ou 3 vídeos, nunca nem vi. Nossa. Ai, amigo, vou ver. Você não me falou, eu vou ver. Nossa. Até porque eu sou muito autocrítico com tudo que eu faço, então eu preciso ver até se for pra não gostar, eu tenho que ver. Não, eu fico com... Me dá uma agonia, assim, tipo... É quase física mesmo, de ficar me vendo. Mas, ó, gente, essa conversa totalmente falsa que eles é pra ilustrar de que as pessoas lidam diferente com as coisas. Exato, é. E eu acho que o Dan até que deu... Né? É que é isso, deu muito errado, mas aí depois meio que deu certo, né? Na questão dele, de como ele lidou, etc. Sim. Eu fico feliz por ele, assim. Parece que ele tá fazendo o que ele quer. E ele tem a opção de fazer o que ele quer, porque ele tem dinheiro, porque eu acho que as pessoas, enfim, conhecem ele e sabem que ele tá fazendo um trabalho bom. Então, top. Parabéns, Dan. Um beijo. Não, e é incrível como as pessoas querem fazer muito disso. Tipo assim, um fracasso, né? Assim, tipo, nossa, o Daniel Radcliffe, sei lá, só porque não fez um filme, sei lá, ganhador de Oscar ou que fez 3 milhões em bilheteria é considerado um fracasso. Só que, mano, o cara tá super bem, sabe? Assim, com ele mesmo, com a carreira dele, ele tá muito de boa e satisfeito, sabe? Então, como a Marina falou, né? As pessoas têm ideias diferentes do que fazer com a sua própria carreira. Então, para algumas pessoas é importante fazer filme que renda grana, para algumas pessoas é importante fazer filme diferente, para algumas pessoas é importante fazer filme com gente grande, né? Cada um. E já dizia, acho que a Tati quebra-barraco, que fala, ó, quem gostou bate palma, quem não gostou paciência, é isso, não é? Exato, a frase perfeita. É isso, gente, a gente vai ficando por aqui com essa discussão sobre Daniel Radcliffe. Se vocês ainda não escutaram o episódio sobre a Emma, tem também um episódio já sobre a Emma. E em breve, no futuro, vai ter também, ainda este ano, um episódio sobre o Rupert Grint, que vai ser difícil de fazer, porque eu não assisti nada que ele fez. Mas até lá, quem sabe, né? Vamos atrás, amigo. Vamos correr atrás. Eu vi 2 coisas, kkk. Eu também não vi nada. Gente, vamos lá, fé. Então a gente vai se preparar pra fazer esse episódio, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Mas antes disso, vamos lá. Redes sociais de todo mundo, pra vocês seguirem todo mundo e discordar de todo mundo ou dar amor pra todo mundo. As minhas. Vamos começar por mim. As minhas é IM Pedro Martins. Instagram, Twitter, Facebook, tudo quanto é coisa. Aí vocês vão me achar lá. E as suas, Marina? As minhas são todas Marina Anderi. Marina NDRI no Twitter, Facebook, TikTok, que mais? Instagram, isso aí. E aí, antes da gente falar as do Evandro, como o Evandro já apareceu muitas vezes, ele é um convidado por quem a gente não tem tanto... Assim, não tem que fazer sala, a gente vai falar... Não tem consideração mesmo, né? A gente vai falar primeiro as do Potterish. Quais são as do Potterish, amiga? Que absurdo.
é @pottericheoficial no Instagram e @potteriche no Twitter, TikTok e Facebook. E aí, né, claro, para as últimas notícias do mundo bruxo, quiz, teste, artigo, potteriche.com. É isso, acabou. Mentira, gente. Não, vai. E as suas, Evandro, quais são? Eu tô ofendido, não vou dizer. Vou encerrar minha participação aqui, vou sair do podcast. Tá bom. Então, boa noite. Brincadeira, gente, ó. Me sigam no Twitter, é @EvandroSLira, e no Instagram é Evandro Lira, sem o S, tá? É isso. Beijo, gente. Até a próxima. Beijos. Beijo.